pessoal, salve tropinha, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e estou de volta trazendo mais um vídeo sobre o jogo Evony. Tropa, como prometido, hoje eu vim trazer para vocês análise sobre os relatórios de defesa com as novas mudanças que eu fiz, tá? Então, recapitulando, eu antes utilizava como general de defesa o general principal William Marshall e continuo utilizando ele como general principal, porém agora eu modifiquei o general auxiliar, tá? Antes, como general auxiliar do William Marshall, eu utilizava a Oda Oishi, que é essa aqui, e agora eu estou utilizando o Lautaro, que é esse aqui, tá? Então eu fiz essa mudança e prometi a vocês que iria trazer o resultado, tá? Eu participei da batalha de Gaugamela e eu vou até os relatórios para mostrar para vocês. Então vou aqui em campo de batalha e vou procurar o relatório. Este é o relatório que eu quero mostrar para vocês. Eu vou manter apenas oculto o nome dos jogadores, no caso o meu e o do jogador atacante, tá? O jogador atacante é um K40, ele tem de poder 4,6 bilhões e eu, nesse momento que fui atacado, estava com um poder de 1,4 bilhão, tá? Então, meu total de tropas era de 143.672.034 soldados. E o total das tropas que ele usou para atacar foi de 3.692.500 soldados. Sobreviveram meus soldados 115.776.088 soldados. Sobreviventes do ataque dele, sobreviveu 369.252. Feridos, eu tive 27.895.946 soldados. E feridos do ataque dele, teve 3.323.248 soldados. Uma observação importante é a quantidade de poder perdido, tá? Então, eu perdi 454 milhões de poder e ele perdeu 277,7 milhões de poder. Então, note que mesmo ele perdendo o ataque, ele conseguiu pontuar mais do que eu, tá? Um pouco mais para baixo aqui eu quero mostrar para vocês os generais que foram utilizados. Então os meus generais de defesa foi o William Marshall como general principal e o Lautaro como general auxiliar. Já o general que ele utilizou para atacar foi o Martinus, totalmente ascendido. Inclusive o Martinus dele está no nível 40 de experiência. E isso traz uma grande vantagem porque sobe os atributos básicos. E por cada estrela que ele também ascende, sobe os atributos básicos e mais a bonificação dos buffs que ele vai ganhando por acrescentar a estrela vermelha, tá? Então note que o Martinus dele está totalmente ascendido no poder máximo. E como auxiliar ele utilizou o Aníbal e o Aníbal dele está quase totalmente ascendido, falta apenas uma estrela. Então esse ataque dele é bastante forte, tá? Se eu fosse ele, eu inverteria as ordens. Em vez de colocar o Martinus como atacante principal, colocaria o Aníbal e colocaria o Martinus como general auxiliar. Por que eu faria essa modificação? Porque o Martinus, apesar de ser bastante forte no ataque, ele é fraco em HP e defesa. Já o Aníbal ele traz bastante HP, que significa a vida de soldados, e a defesa dele é relativamente boa, tá? Então ficaria uma combinação muito melhor se ele utilizasse o Aníbal como principal e o Martinus como auxiliar. Eu creio que ele não fez isso porque o Martinus está totalmente ascendido, já o Aníbal dele falta uma estrela, aí eu creio que ele não tenha feito isso, tá? Talvez futuramente ele inverta essa ordem aqui de atacante, de general atacante e general auxiliar. Então, vista essa parte aqui do relatório, agora vamos para a leitura de buffs. Então, esses são os buffs. Do lado esquerdo são os meus buffs. E do lado direito é o buffs do atacante. Note aqui que o buff maior dele é de 1.800 de tropas montadas. Isso porque ele utilizou generais para cavalaria. Então, logicamente, o buff maior que ele está aqui é de 1.800 de ataque de cavalaria. A defesa da cavalaria dele foi de 1.206% e o HP de 1.316%. Eu quero chamar a atenção para vocês também nesse relatório que
As tropas que combatem a cavalaria são as tropas de longo alcance, tá? Então as minhas tropas de longo alcance, os buffs que eu tenho, tá com 834% de ataque, 679% de defesa e 665% de HP. Então note que essas porcentagens da defesa das minhas tropas de alcance são menor do que as porcentagens das tropas da cavalaria dele, tá? Então ele já levou vantagem nisso daí. Além disso, tem os debuffs, que é bastante importante também você levar em consideração os debuffs, tá? Então aqui mais para baixo nós temos os debuffs do lado esquerdo o meu, do lado direito dele, tá? Então vamos levar em consideração aqui o debuff dele para tropas de alcance. Ele tem debuffs aqui de menos 417 de ataque para tropas de alcance. Então eu tenho 834 de ataque, menos 417, ele reduziu pela metade a minha defesa das tropas de alcance. Também ele trouxe um debuff de menos 339% de defesa. Minhas tropas de defesa de alcance eram 679. Também ele conseguiu reduzir praticamente pela metade. E de HP ele reduziu 332%. Eu tinha 665%, menos 332%. Então note que ele reduziu pela metade meu ataque, defesa e HP das tropas de alcance, que são as tropas que combatem o ataque da cavalaria dele, tá? Também eu quero chamar a atenção também pelos meus debuffs relacionados ao ataque dele, tá? Então aqui eu vou levar em consideração o ataque dele da cavalaria de 1800 e o debuff que eu trago para a cavalaria é de 420 menos 420. Então 1800 menos 420, praticamente ele ficou com 1380 mais ou menos, tá? De ataque. Então ainda ficou bastante alto, levando em consideração que ele também reduziu minha defesa, tá? Minha defesa de tropa de alcance. De defesa eu consegui reduzir do ataque dele menos 245, ele tinha 1206, então ele ficou aproximadamente com 900 mais ou menos. E de HP eu reduzi apenas 77%, ele tinha 1316. O HP significa a vida de soldados, então ele ficou praticamente com 1230, mais ou menos isso, de HP, tá? De vida de soldados. Então ele levou vantagem também nisso, além dele ser um K-40, ele ter todas as tecnologias militares liberadas para ele investigar, ele ainda trouxe os generais totalmente ascendidos. Agora eu quero mostrar para vocês as tropas que foram utilizadas, tá? Aqui está minha torre de arqueiro. Minha torre de arqueiro conseguiu matar apenas 3.777 soldados dele. Aqui está também minhas tropas de alcance de nível 14. Note que minhas tropas de alcance de nível 14 mataram apenas 123.432 soldados dele, tá? Então era para ter matado muito mais, porque as tropas de alcance são o que combate a cavalaria. E por ele conseguir reduzir bastante a força das minhas tropas de alcance, então elas mataram um pouco, minha cavalaria entrou em combate e mataram também um pouco das tropas dele, tá? Então note que minha cavalaria de nível 14, eu perdi 233.289 e matei 196.716. Já minhas tropas terrestres morreram todas, tá? Porque o que mata as tropas terrestres é justamente a cavalaria. E ele tinha um bom debuffs para tropas terrestres também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os debuffs dele relacionados a tropas terrestres. E a cavalaria dele veio bastante forte, porque meus debuffs ainda são fracos comparado ao dele, tá? Então minhas tropas terrestres morreram e mataram quase nada das tropas dele. Note aqui que eu perdi 1.935.977 soldados de tropas terrestres de nível 13. E matei apenas 21.147 soldados dele, tá? Aqui um pouco mais para baixo eu tenho 1.878.055 soldados de tropa de alcance de nível 13, tá? Note que essa quantidade conseguiu matar pouquíssimos soldados dele, da cavalaria, matou apenas 238.925. Então esse foi o resultado. Minhas máquinas de cerco também mataram pouquíssimos soldados dele, devido aos debuffs dele ser melhor do que o meu, tá? Então ele conseguiu me superar bastante em matéria de debuff, ele conseguiu reduzir praticamente
tudo que eu tinha de ataque e de defesa e de HP pela metade, tá? Com os debuffs dele. Com isso ele teve um bom resultado. Note que do total de tropas que ele matou, a maioria foi de nível 1, tá? Que eu fiz bastante tropas montadas de nível 1. Então ele matou 18.568.664 soldados de cavalaria de nível 1 minhas, tá? Aqui a formação de ataque que ele utilizou camadas com 1.000 soldados e utilizou aqui aproximadamente 2.227.000 soldados de tropas montadas de nível 14. Então aqui ele preencheu o restante com camadas de 1.000 soldados. Utilizou 78 aproximadamente 1.000 soldados de cavalaria de nível 13. Cavalarias de nível 12 ele utilizou aproximadamente 37.000. Cavalaria de nível 11 ele utilizou aproximadamente 28.000. De nível 10 ele utilizou 58.000. De nível 9 ele utilizou aproximadamente 800. De nível 8 ele utilizou 400. E daqui para baixo ele utilizou apenas camadas só para completar o ataque, tá? A marcha dele de ataque. Então praticamente são essas a formação de ataque que ele utilizou. Aqui tá os generais que ele utiliza na cidade subordinada dele. Então ele tem o Canute no nível 40. 2 Canute, um Balduino, um Harold, Arminius, Rei Bárbaro, outro Harold, Imperatriz, Arminius. Esses são os generais das cidades subordinadas dele. Agora estou voltando aqui à página de debuffs para mostrar mais uma vez que os debuffs dele reduziram minhas forças das minhas tropas pela metade, tá? Então note que em todas as modalidades, tropas terrestres de alcance, montadas e máquinas de cerco, ele reduziu pela metade meu potencial de defesa e com isso ele conseguiu matar até uma boa quantidade de soldados. Lembrando que a maioria de soldados que eu perdi foi de nível 1, tá? Por isso eu não considero esse relatório tão ruim comparado ao nível dele com o meu nível e o nível dos generais que ele já está. Mas daqui para frente eu vou conseguir novos equipamentos, vou aumentando o nível também de experiência dos meus generais, melhorando os debuffs e com isso eu vou conseguir me defender cada vez melhor, tá? Então tropinha, esse foi o vídeo de hoje trazendo para vocês como prometido o resultado das mudanças que eu estou fazendo na minha defesa, tá? Note que eu consegui obter a vitória apesar de ele ter pontuado mais do que eu. Mas por conseguir conter o ataque dele, ele sendo um K40 com o general totalmente ascendido, isso já foi uma vitória para mim, tá? Embora ele tenha pontuado mais, mas isso significa que eu estou melhorando a cada dia, principalmente quando eu conseguir atingir o mesmo nível que ele está. Então tropinha, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, falou e fui!